Graças a paz, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Luciano, tudo bem? Eu estou hoje com vocês aqui para dar continuidade nas aulas do módulo Prosperidade Cristã. Prosperidade à luz da Bíblia, né? Isso que nós temos estudado até aqui. E hoje nós vamos para a terceira, e se tudo der certo, última aula, para encerrar esse tema de prosperidade cristã. É um tema bastante polêmico, é um tema que dá bastante pano para manga, né? Mas eu tenho certeza que Deus tem nos edificado através das aulas do professor Marcelo até aqui e com a graça dele vai me abençoar para que a gente também seja edificado através dessa aula, tá? Então eu vou dar continuidade no tema. Nós temos ainda para encerrar esse módulo os tópicos 5 e 6, os mais difíceis, o professor Marcelo deixou aí para mim. Tô brincando, mas são módulos que tocam no dízimo, né? E esse talvez, desse tema prosperidade, seja um dos mais polêmicos no meio cristão e também um dos principais engates aí para polêmicas no mundo a respeito da igreja, né? O mundo usa muito o tema dízimo para bater e bate pesado na igreja por conta das atrocidades que a gente vê por aí. E no fim das contas, hoje nós vamos estudar se dízimo é ou não para nós, se dízimo se aplica ou não a realidade da igreja, né? Então, com a graça de Deus, eu vou unir algumas coisas aqui que eu tenho estudado ultimamente sobre isso. Nós tivemos uma live recente sobre isso, uma sala teológica recente sobre isso. Eu quero encaixar também alguns assuntos aqui para nos embasar a respeito dessas dúvidas, né? E no tópico 5 aí da sua apostila, nós temos a pergunta: o dízimo, lei ou graça? E aí a tua apostila vai afirmar, a apostila está afirmando: dízimos e ofertas devem ser motivados à luz da nova aliança. Se você está acompanhando o curso de teologia, o Alimento Sólido, até aqui, você já passou por vários módulos que constantemente nos dizem que, à luz das Escrituras, que o Velho Testamento não é dispêndio doutrinário para a igreja, ou seja, nós seguimos como doutrina o Novo Testamento, não o Velho. Nós entendemos o Velho Testamento como a nova aliança, a velha aliança que se encerra em Cristo, e o Novo Testamento, né, após a cruz, como a nova aliança que começa em Cristo, que nos traz doutrinas para a igreja. Como corpo de Cristo, nós temos o Novo Testamento como dispêndio doutrinário. É nele que nós nos fundamentamos para as práticas da igreja. Historicamente, a igreja, sobretudo a igreja protestante, a igreja reformada, tem no Novo Testamento toda a base doutrinária que ela precisa. Todas as práticas da igreja, ou pelo menos a grande maioria delas, ou pelo menos deveria ser somente o Novo Testamento, tendo como principal força o Novo Testamento. Historicamente, então, a igreja tem tido o Novo Testamento como dispêndio doutrinário. A gente vê isso claramente nas Escrituras. Isso já foi massivamente trabalhado até aqui. A gente vai revisitar esse tema, revisitar esse conceito, mas ainda assim é importante que você entenda que isso já foi trabalhado até aqui, né? Então, a apostila afirma: dízimos e ofertas devem ser motivados à luz da nova aliança. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é se na nova aliança nós temos base para afirmar que dízimo serve para nós, né? Que dízimo se encaixa na realidade da igreja, principalmente da igreja gentílica, né? Da igreja não judia, da igreja de nós que somos gregos, né? À luz das Escrituras. Somos aqueles que não são do povo de Deus, não são descendentes de Abraão no que diz respeito ao sangue, à nação de Abraão, né? E aí a apostila continua afirmando: não podemos obrigar nem determinar valores e muito menos amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou. Então aqui já está claro para mim e para você que o curso tem uma posição, né? Qual é a posição do curso? Que não, dízimos não servem para nós. Porque se dízimos servissem para nós, assim como a lei manda, nós teríamos que fixar um valor, né? Porque o dízimo fixa um valor. Dízimo significa 10%, a décima parte, né? Então o dízimo fixa um valor. E também nós temos claras maldições colocadas na palavra de Deus, como tanto é usada em Malaquias 3:10, a respeito daqueles que roubam a Deus nesses preceitos, né? Então a maldição
que posteriormente foi transformado num demônio, mas originalmente era só um gafanhotinho mesmo, né? Do devorador comendo plantações, né? Malaquias, Deus relata isso claramente, por isso que vocês fazem, e parece que vocês estão colocando tudo isso num saquetel furado, né? Não rende, não funciona, né? Não há crescimento na vida financeira, na prosperidade de vocês, no caso na colheita, né? As colheitas de vocês são constantemente atacadas por gafanhotos porque vocês têm me roubado nos dízimos, nas ofertas alçadas, né? Deus ali pesando a mão sobre o povo de Israel. Se isso servisse para nós teríamos que estabelecer então um valor. Você realmente teria que dar 10% do teu dízimo, de toda a tua renda, para que esse gafanhoto, embora você não plante, eu acredito que ninguém de nós aqui é agricultor, né? Se você for, então talvez sirva para você, mas acho que ninguém de nós aqui é agricultor, então acaba que a gente entende que não se aplica a nós, né? Mas a apostila está afirmando, então ela já toma uma posição. Talvez aí você tenha uma outra posição e a gente vai falar sobre isso agora. Então, dízimos e ofertas devem ser motivados à luz da nova aliança. É isso que nós vamos ter como base aqui, meu irmão. Isso é muito importante. Nós vamos seguir aqui enxergando na nova aliança se dízimo se aplica para nós. É óbvio que no tópico A que ele está dizendo o dízimo na lei era obrigatório. Então, se nós formos procurar para nós como igreja bases na lei, no Velho Testamento, para afirmar que dízimo é uma prática, nós vamos achar, tá? Porque o dízimo na lei era obrigatório. Se eu e você enxergarmos a Bíblia como uma base doutrinária completa, nós vamos encontrar base para nós. Mas se nós tivermos como visão aqui a ideia que a apostila está trabalhando aqui, e a ideia que historicamente a igreja assumiu, que a nova aliança é o que vale para nós como base doutrinária, a coisa muda de figura. Então, na lei, o dízimo era obrigatório, dado em alimentos, um mandamento para sustentar a tribo de Levi, pobres, viúvas e órfãos, e também as festas que Israel fazia, né? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que quando a gente fala de dízimo hoje em dia, a gente está falando de dízimo de forma muito simplória, né? Dízimo, 10% de tudo que eu ganho, separa, dá para a igreja, resolvido, fiz minha parte, né? A maioria dos cristãos se portam dessa forma. Mas o fato é que no Velho Testamento não era um dízimo, né? Não funcionava tão simples assim. Havia pelo menos 3 dízimos. O primeiro dos dízimos era esse dízimo para sustentar a tribo de Levi. Nós vamos encontrar indícios dele em Números 18, do 20 ao 24. Vamos ler lá. Números 18, do 20 ao 24. Eu não vou conseguir ler todos os textos que estão aí na tua apostila, então eu peço que você leia depois para se embasar e caso surja alguma dúvida a gente trabalha isso no grupo da aula, tá bom? No grupo do curso de teologia. Então, Números 18, do 20 ao 24, nós temos o relato exato aqui desse dízimo dedicado ao sacerdócio levítico, né? Aos filhos de Levi, eu estou lendo do 21, no 20, o Senhor disse também a Arão, na terra deles, você não terá nenhuma herança, está falando aqui da terra dos levitas, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a porção e a herança do meio dos filhos de Israel. Os dízimos aos filhos de Levi, aí se você tiver aí uma Bíblia que tem tópico, né, vai estar escrito os dízimos e os levitas, ou o dízimo dos levitas, depende da versão de Bíblia que você tiver. E aí no 21 ele entra nesse tema. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança. Então o dízimo era da tribo de Levi. Esse dízimo aqui, ele era destinado à tribo de Levi. Pelo serviço que prestam, serviço na tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é o estatuto perpétuo de todas as gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança do meio do povo de Israel. Ou seja, os levitas não tinham terra, os levitas não cultivavam nada, né? Eles não tinham criações,
eles não tinham plantio, e por eles não terem plantio, não terem terra, do que eles comiam, do que eles sobreviviam? Eles sobreviviam justamente dos dízimos que eram dados pelas demais tribos de Israel. Então, as demais tribos de Israel plantavam, tinham criações de animais, e o dízimo desses plantios, dessas criações de animais, eram dados em alimentos, em mantimentos, não era dinheiro. Não há prática de dízimo em dinheiro no Velho Testamento. Você não vai encontrar isso, né? Não há prática de dízimo em dinheiro no Velho Testamento. E esses dízimos então eram dados para a tribo de Israel, porque o objetivo desses dízimos, nesse caso aqui, essa porção desses dízimos, era alimentar os levitas. Havia também um segundo dízimo que era dado para a manutenção das festas de Israel, né? As festas que os israelitas participavam ao longo do ano, a festa das tendas, a festa das luas, né? Que nós estudamos em Panorama do Velho Testamento. Depois você procura lá de novo para resgatar essas informações. Essas festas tinham que ser mantidas, haviam cumilanças nessas festas, né? Eram festas de fato, não eram cerimônias religiosas apenas. Os israelitas se dirigiam para participar dessas festas, né? Migravam para participar dessas festas. Há o relato de Jesus indo até Jerusalém para poder participar dessas festas, né? E nessas festas eles ficavam dias, dependendo da festa, dias comendo. Quem sustentava, né, essas festas? O próprio povo de Israel. Embora fosse um dízimo que eles mesmos acabariam comendo depois, acabariam consumindo depois, eram dízimos dedicados a essas festas, né? E também havia um terceiro dízimo, esse era um dízimo anual. Nós temos o relato aqui em Levíticos 27, do 30 ao 34. Levíticos 27, do 30 ao 34. Que eram os dízimos trianuais dedicados a órfãos, a viúvas, a estrangeiros, né? Então, 27, do 30 ao 34, eu disse, né? Eu tô com dois aparelhos aqui, eu tô apanhando um pouco. Desculpa, eu acabei citando aqui o texto errado. Seria Deuteronômio 26, do 12 ao 13. Desculpa, abre aí Deuteronômio. Deuteronômio 26, do 12 ao 13. Olha só, quando no terceiro ano, veja bem, era um dízimo trianual, que é o ano dos dízimos, esse dízimo específico, vamos acabar de separar todos os dízimos da colheita. Você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Então, esse dízimo específico aqui, eu vou fazer uma analogia muito besta aqui, mas talvez te ajude a entender o propósito desse dízimo. Era um dízimo de fartura. Era como se fosse um 13º. Era algo que era feito trianualmente para que os estrangeiros, os levitas, as viúvas, os órfãos, que já eram o objetivo dos dízimos normais, dos dízimos que aconteciam ao longo do ano, tivessem um a mais, tivessem uma espécie de um 13º para se fartar, né? Deus tinha o objetivo com esse dízimo aqui de gerar fartura na mesa dessas pessoas que já eram objeto dos dízimos, certo? Então, se nós formos realmente colocar na ponta do lápis, nós podemos dizer que o judeu ele não dedicava 10% do seu salário, né, da sua colheita, da sua renda. Ele dedicava pelo menos 25%. Então, se vamos colocar isso em termos mensais, né? Esse dízimo aí trianual, dividindo ele pelos meses, aproximadamente ali 3%. Haviam também ofertas, taxas de manutenção do templo. Então, se a gente for colocar tudo isso num bolo só, nós podemos dizer que o israelita ele comprometia pelo menos 25% da sua renda, né, para trabalhar, dedicando ao Senhor essa renda para diversos motivos, para diversos assuntos, festas,
a alimentação dos levitas, depois o dízimo trianual que acontecia para poder gerar fartura na vida dos estrangeiros, levitas, viúvas, né? Então pelo menos 25%. Ou seja, se nós fôssemos de fato observar o dízimo da lei, a gente teria que dar esse dízimo do jeito que a lei manda, em alimento, né? Esse é o primeiro ponto, em alimento. O que dificultaria muito a nossa vida. Imagina você fazendo parte de uma igreja em que o pastor ele é sustentado pela igreja. Então, ao invés de você simplesmente dar dinheiro para a igreja, para que ele gaste esse dinheiro, né, quando ele é sustentado pela igreja, ele gasta esse dinheiro pagando as contas dele, pagando o aluguel, pagando a casa dele, pondo gasolina para ir para a igreja, comprando alimento para a família dele, você, ao invés disso, tivesse que levar alimento para ele. Se for obedecer o dízimo do Velho Testamento, então sim, você tem que levar alimento para ele, não é dinheiro. Não tinha dinheiro nessa dinâmica de dízimo veto-testamentária, não havia dinheiro nessa dinâmica. Então você teria que levar a cesta básica para ele, comprar carne para ele, enfim, né? É assim que teria que ser. Então, e não estaríamos falando de 10%, você não teria que comprometer 10% da sua renda, você teria que comprometer pelo menos 25%. Então, a coisa já complica aqui. Dízimo é lei? É lei, beleza. A pergunta é, a gente quer fazer ela do jeito que a lei manda ou a gente quer fazer o nosso jeitão, né? Então, o nosso jeitão já está fora do jeito que a lei manda. Se dízimo é lei, a gente tem que cumprir a essência e a forma, né? Não basta cumprir a essência, né? Nós temos que cumprir a forma também. A forma era essa, 25% pelo menos da renda e em alimentos. Certo? Então já complica a nossa vida por aqui. Se nós descobrirmos aqui, através desse estudo, que dízimo serve para nós, a coisa já azeda para o nosso lado, né? Seguindo, o tópico B da tua apostila. Estamos na condição de filhos de Deus, abençoados e livres da maldição por Cristo Jesus. O que isso nos ensina, meus irmãos? Nós somos filhos. A palavra é clara a respeito disso. João 1,12 diz, ele veio para os seus... ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, ou seja, os israelitas não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós, os que cremos, somos filhos de Deus. Vamos abrir também em Efésios 1,3, rapidinho, para a gente fazer uma leitura a respeito dessa afirmação. Efésios 1,3, eu acabei de citar João 1,12. Vamos ler Efésios 1,3. E Efésios 1,3... Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é nos abençoou porque dizimamos, já nos abençoou. Em quem? Em Cristo. Nós já somos abençoados. E por que eu estou citando isso? Porque o dízimo ele é constantemente usado nas igrejas para te chamar a bênção, né? Dê dízimo para que Deus te abençoe. Enquanto a palavra nos diz, se você já é filho, você já é abençoado, né? Não tem uma relação de troca, de barganha para com Deus através dos dízimos. E aí ele segue dizendo, a gente segue lendo alguns textos, Colossenses 1,12. Vamos lá para Colossenses 1,12. Acho importante a gente fundamentar esses tópicos. Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Nós já somos parte dessa herança, filhos de Deus, recebemos todas as bênçãos e temos uma herança em Cristo, né? Essa herança ela é financeira, é riqueza, não apenas, mas é uma herança de bênção. Somos abençoados em Cristo, né? O Marcelo já trabalhou massivamente isso, quando ele diz que nós não somos impedidos de ser pobres, né? Mas nós entendemos que prosperidade cristã tem um sentido, tem uma essência, é Deus cuidando de nós nas nossas necessidades. Isso é que nós entendemos por prosperidade. Então fazemos parte dessa herança, tá claro isso para nós. Gálatas 4, do 3 ao 7. Gálatas 4, do 3 ao 7. E ele diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, preste atenção, nascido sob a lei, Jesus estava debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo
os que estavam sob a lei, os que estavam debaixo da lei, ou seja, a gente, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja como as coisas são excludentes. Ou você é filho de Deus, ou você está debaixo da lei. Aquele que está debaixo da lei, Paulo é claro, está sob maldição, porque é impossível que a gente cumpra a lei. É impossível. A lei, Romanos 3 deixa isso muito claro. A lei não serve para nos resgatar do pecado, a lei serve para encerrar todos debaixo do pecado, para que toda a boca se cale e que todos sejam considerados como culpados. Cristo veio para nos tirar dessa condição, né? Ou seja, se você é filho de Deus, é impossível que, sendo filho de Deus, você ao mesmo tempo esteja debaixo da lei. Não tem como. Se você está debaixo da lei, você não é filho. Se você é filho, você não está debaixo da lei. Certo? Então perceba como essas coisas são excludentes de forma muito clara na palavra de Deus. Ah, eu dou o dízimo porque dízimo é lei. Peraí, você está debaixo da lei? Se você está debaixo da lei, a palavra está dizendo, você não é filho. Porque o objetivo da vinda dele foi nos resgatar debaixo da lei e nos dar uma herança como filho. Certo? E aí, seguindo aqui a letra, a leitura. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai, Paizinho, uma relação de intimidade. Assim, você já não é mais escravo. Escravo do quê? Escravo do pecado, escravo da lei. Né? Nós não estamos mais debaixo da escravatura que a lei nos impõe. Porém, filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Glória a Deus por isso. E o último texto aqui que eu quero ler com vocês, Gálatas 3, volta um pouquinho aí, no 13. Gálatas 3:13, texto bastante conhecido. Onde ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo nos resgata da maldição da lei. Ou seja, qualquer maldição oriunda do não cumprimento da lei mosaica nos foi tirada na cruz, nos foi tirada na morte e ressurreição de Jesus. Você não é alvo mais de nenhuma maldição que a lei te geraria caso você a descumprisse, né? Nós não estamos mais sob o jugo da lei. Nós não estamos mais sobre o aio, né? Sobre o tutor que até o Velho Testamento conduziu o povo a Cristo, mostrou a Cristo, apontou para Cristo. A partir do momento em que Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, nós estamos agora debaixo de uma nova herança, de uma nova aliança, e a lei não se aplica mais às nossas vidas, né? Se ela se aplicasse, nós ainda estaríamos debaixo de maldição, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar. A palavra é muito clara sobre isso. Em Romanos 8, Paulo nos diz, e agora já não há mais condenação, né? Não há mais maldição alguma sobre nós. Então, se você vem de uma realidade evangélica em que o dízimo era usado para te ameaçar com maldição, entenda que você não está mais debaixo da lei e, portanto, não há mais nenhuma condenação, nenhuma maldição sobre a sua vida, porque você foi tirado das maldições, debaixo da lei que te gerava maldições. Amém? Então, tópico B, estamos na condição de filhos de Deus, abençoados e livres de maldição em Cristo Jesus. A maldição não nos pega, a maldição não está mais sobre nós. Ah, mas e o gafanhoto? E o demônio que é o gafanhoto, né? De Malaquias 3:10. Não, primeiro que o gafanhoto não é demônio, o gafanhoto é o bichinho mesmo. É um bichinho que comia as colheitas do povo de Israel. Segundo que não há mais condenação, né? Não há mais maldição sobre as nossas vidas. Então não se preocupe. Primeiro porque provavelmente você não tem plantio de nada, né? Você não é um agricultor, a maioria de nós pelo menos não é um agricultor. E segundo que essa maldição não está mais sobre nós, né? Ela não pode nos atingir. E o tópico C desse tópico 5 aí diz, vivemos debaixo da graça, somos participantes da promessa de Abraão e não da lei mosaica. Lucas 16:16. Vamos ler lá. Lucas 16:16. Em Lucas 16:16, a palavra diz: a lei e as promessas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João.
Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Até João valeu a lei. Nós não estamos mais debaixo dessa lei. Ok? Seguindo, Hebreus 8, nós vamos ler o versículo 13. Hebreus 8, versículo 13. Hebreus 8, 13. E de fato, repreende-os e diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança foi firmada, nova. A velha ficou, nova aliança é firmada. Nós somos parte dessa nova aliança. Nós somos aqueles que foram adotados, aceitos por essa nova aliança. Efésios 2, nós vamos ler do 13 ao 16. Efésios 2, do 13 ao 16. E Paulo diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo aqui está descrevendo essa nova aliança, porque ele é a nossa paz. De dois povos, ou seja, a lei que era anteriormente somente para o povo de Israel, somente para os judeus, de dois povos ele fez um, e em sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Nós agora somos parte da promessa de Abraão. A parede que separava gentios e judeus foi quebrada no corpo de Cristo. Esse véu foi rasgado, a lei que fazia separação entre nós caiu por terra. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Glória a Deus, nós somos agora enxertados na videira verdadeira. Nós agora somos também filhos de Abraão, não de sangue, não da descendência sanguínea nacional de Abraão, mas nós somos enxertados nessa descendência, na descendência espiritual de Abraão, no verdadeiro Israel, que é o Israel da fé, não do sangue. Nós somos verdadeiros filhos de Abraão, não filhos de sangue, mas filhos da fé na mesma promessa, e agora fazemos parte de toda essa herança de Abraão. Então, vivemos debaixo da graça, somos participantes da promessa de Abraão e não da lei mosaica. Fica claro nesses textos que nós lemos até agora, meu irmão, que houve ao mesmo tempo na cruz uma conexão e uma ruptura, né? Mas como assim, Luciano? Me explica, né? Como assim uma conexão e uma ruptura? A partir do momento em que Cristo inaugura a graça, nós somos conectados pela graça à promessa de Abraão. Nós somos conectados pela fé à descendência de Abraão. Passamos a ser filhos de Deus pela promessa. E ao mesmo tempo, pela cruz, na graça, nós somos desconectados da obrigatoriedade de seguir a lei de Moisés. É isso que fica claro nos textos que nós acabamos de ler. A lei se encerra e uma nova lei, a lei do amor em Cristo Jesus se inicia, um novo tempo, uma nova aliança se inicia, unindo nós que somos gentios, nós que somos gregos, né, do ponto de vista judeu, ao povo que é eleito do Senhor em Israel. Não filhos que nasceram, mas filhos da promessa, aqueles de Israel que creem. Não é que nós somos judeus a partir de agora. Não é que nós somos Israel a partir de agora. Não Israel terreno, mas nós passamos a fazer parte do Israel celeste, do povo de Deus celeste, dos filhos que realmente foram prometidos a Abraão. Não descendência sanguínea, mas filhos na fé, naquele que Abraão teria, descendentes no herdeiro de Abraão, que é Cristo Jesus. Amém? Eu acho que está claro a partir de agora. Então houve uma ruptura e uma conexão no povo, na herança de Abraão, e uma ruptura com a lei mosaica. Toda ela, tá? Toda ela. Alguns irmãos insistem, infelizmente, em separar
a lei mosaica em várias, né? Ah, não, porque tem a lei ritual, tem a lei cerimonial, tem a lei civil e tem a lei moral de Deus, né? Não, a lei moral a gente continua tendo que seguir. Não continuamos, irmão. Faz parte da lei moral a guarda do sábado, por exemplo. Nós não guardamos sábado, né? E nem biblicamente temos base para dizer que o sábado virou domingo. Não, agora há um domingo. O dia do Senhor deixou de ser sábado e passou a ser domingo. Não, está errado também. É uma interpretação forçada, equivocada, que muitas vezes os nossos irmãos aliancistas tendem a fazer. São nossos irmãos em Cristo, eles não atribuem à guarda do domingo algum tipo de poder salvífico, por isso são nossos irmãos. Mas é um erro teológico, é um engano. Nós não temos uma substituição de dia santo. Nosso sábado é o Senhor Jesus. Ele é o nosso descanso, é nele que descansamos. Dedicamos todos os dias a ele, não um dia ou outro separado especificamente. Então, meu irmão, não fazemos parte mais de uma velha aliança e toda a lei que consistia de ordenanças nessa velha aliança não nos prende mais, não nos aprisiona mais, incluindo o dízimo, que é o nosso tema aqui. Então eu acho que está claro para nós, se nós formos aqui afirmar que sim, o dízimo é um preceito da lei. De forma bastante resumida, o tópico 5 nos ensina, o dízimo sim é um preceito da lei, dado em alimentos, que não se contentava somente com 10% da renda das famílias e das pessoas que moravam em Israel. E ele era um preceito da lei, claro, estabelecido, muito forte. Estava ali, preceito da lei. Fato é que nós não estamos mais debaixo do preceito da lei. E no Velho e no Novo Testamento, encontramos alguma base para dízimos? Nenhuma base para dízimo nas doutrinas que foram ensinadas à igreja. Há um completo silêncio apostólico a respeito da prática dos dízimos. Silêncio, meu irmão, essa é a palavra. Não tocam no assunto. E por não tocarem no assunto, qualquer teologia de silêncio que a gente tente fazer a partir de aqui é perigosa. Porque se nós formos tentar montar teologias positivas a respeito de determinados temas, defendendo alguns temas, a continuidade de algumas práticas, baseado no silêncio neotestamentário, a gente vai criar um evangelho que é anátema, né? O silêncio não é base para doutrina para a igreja. O silêncio pressupõe ausência e não presença. Alguns vão dizer assim, mas é que dízimo era um negócio tão comum, né, no meio da igreja, era tão normal para as pessoas, que os apóstolos nem se deram o trabalho de falar sobre ele. Irmão, conversa, lorota, não, os apóstolos falaram sobre tudo. Eles falaram sobre vida sexual dos casais, eles falaram sobre criação de filhos, eles falaram muito de dinheiro, falaram muito de oferta. Se dízimo fosse uma prática neotestamentária, ele apareceria no Novo Testamento, no dispêndio doutrinário para a igreja. Ele apareceria como algo que os apóstolos teriam que ensinar, ratificar constantemente, como em todos os temas os apóstolos fizeram, né? Paulo começa Filipenses 3 dizendo assim, meus irmãos, eu não me canso, Filipenses 3, versículo 1, depois você lê lá, meus irmãos, eu não me canso de falar as mesmas coisas para vocês, e para vocês isso é motivo de segurança. E ele fala isso trabalhando o tema de salvação. Então vejam bem, Paulo dizendo que não tinha problema nenhum de trabalhar temas recorrentes, e que para eles isso seria um motivo de segurança. Se Paulo e os demais apóstolos não tinham problema de trabalhar temas recorrentes, e eles trabalhavam, né, vários temas estão em Efésios, estão também na carta aos Gálatas, estão também na carta aos Coríntios, vários temas repetidos, por que Paulo não teria trabalhado o dízimo? A resposta correta, a resposta honesta a respeito desse tema é que no Novo Testamento não há a prática do dízimo, não existe. Não adianta a gente vir com esse argumento de silêncio, era tão comum que nem se falava. Não era comum, né? Não era comum. Os gentios nem tinham o templo para onde eles iriam levar os dízimos caso eles praticassem, né? Não tinha essas migrações, não tinha essa ida ao templo para levar dízimo, não tinha. Então, nós já entendemos que não era prática. Aí, meus irmãos, no tópico 6,
nós entramos em alguns pontos que aqueles que defendem o dízimo vão usar, e nós precisamos entender se faz sentido, se não faz sentido, né? Então, existem alguns argumentos a respeito da manutenção e da obrigatoriedade dos dízimos para as igrejas. E o primeiro dos argumentos, o mais usado assim de longe, é que Jesus mandou dar o dízimo. Aí você fala, mas você acabou de falar que no Novo Testamento não há base para a prática doutrinária do dízimo, não há base para a continuidade do dízimo. Você não disse isso? Sim, eu disse isso. Mas vamos entender qual é a base do argumento desses irmãos que dizem isso. Jesus mandou dar o dízimo e o que Jesus fala é ensinado no Novo Testamento. É isso que está escrito aí na tua apostila. Como explicar esses textos? Então, de maneira muito simples, Jesus manda dar o dízimo em Mateus 23, 23. Vamos ler lá. Esse é o único texto que eu vou usar, porque eu acredito que a gente consiga dar base para os demais com muita facilidade. Base para o argumento, só com esse tema a gente já consegue desconstruir esse argumento. Então, Mateus 23, 23. Então, Jesus, vamos lá. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Entenda o seguinte, dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Aqui Jesus está colocando para eles dízimos que eles estão dando, para ficar claro isso aqui para você, dízimo que eles estão dando de hortaliças que originalmente a lei não manda dar. Então a lei não manda separar dízimo desses temperos, né? Não tinha dízimo deles. Tinha dízimo de colheitas, de alimentos específicos, de criações de animais, mas dessas hortaliças, desses temperos, não havia na lei o rigor de se dar esses dízimos desses materiais aqui, né? Desses temperos. Mas eles eram tão rigorosos, tão religiosos a respeito dos dízimos, que eles ampliaram os dízimos que eles deveriam dar, né? Eles ampliaram, eles acrescentaram, eles acabaram abrangendo também essas hortaliças que não eram originalmente destinadas ao dízimo e davam dízimo também nesse negócio. Então Jesus está olhando para eles dizendo assim, olha, vocês fazem o que a lei nem manda. Vocês vão muito além do que a lei manda. Vocês dão dízimo muito além do que a lei manda, só que vocês esquecem dos preceitos principais da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, continua dando dízimo, mas busquem fazer as outras coisas que a lei manda. Aí aquele que defende o dízimo vai falar, tá aí, ó, Jesus mandou dar o dízimo. Qual é o problema de nós usarmos esse texto para afirmarmos que Jesus mandou dar o dízimo? Jesus mandou dar o dízimo. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Jesus, a mãe de Jesus, Maria, quando teve Jesus, fez o rito cerimonial da lei de purificação. Jesus curou leprosos, curou enfermos, e no caso da lepra, por exemplo, em que a lei manda que esse leproso curado procure o sumo sacerdote, o sacerdote, para ser purificado como a lei manda, Jesus também mandou eles fazerem isso. Terminou de curar, o cara estava curado. E Jesus olhou para ele e falou, procura agora o sacerdote e faz o rito que a lei manda. Ou seja, Jesus em nenhum momento descumpre a lei. Ele não veio descumprir a lei, ele veio cumprir toda ela, cabalmente. Jesus é o único homem que eu e você conhecemos na história do mundo que cumpriu cabalmente a lei. Aqui não era diferente. Mas Luciano, Jesus descumpriu o sábado. Não, Jesus não descumpriu o sábado. Jesus cumpriu o sábado exatamente como a lei manda. O sábado que Jesus descumpriu foi o sábado acrescido, foi o sábado piorado, foi o sábado ampliado dos fariseus, que foram acrescentando desdobramentos à guarda do sábado. Mas a guarda do sábado original, Jesus cumpriu. As exceções que Jesus fez no sábado foram exceções permitidas pela lei, né? Como ele mesmo diz, mas se o teu novilho cai, né? Se ele ficar preso, você não tira ele no sábado,
né? Você não ajuda alguém no sábado. Então, as exceções de Jesus no sábado foram exceções que a lei permitia que ele fizesse. Foi um cumprimento cabal do sábado original, não do sábado que foi inventado, do sábado que foi acrescido, piorado, agravado pelos fariseus, né? Pelo Talmudim dos fariseus. Então vejam, Jesus não descumpriu nenhum preceito da lei. Não adianta a gente olhar para Jesus e querer que Jesus, em seu ministério, em sua pregação, quebre algum preceito da lei. Jesus não vai ser base para nós dizermos que no Novo Testamento nós não temos a prática dos dízimos. Jesus aqui falou essas coisas ainda na lei. É isso que nós temos dificuldade para entender. Primeiro, que Jesus não veio para descumprir a lei. E segundo, que Jesus veio sob a lei. Ele nasceu sob a lei. A graça se inaugura para mim e para você na cruz. A cruz inaugura a graça. Não o período em que Jesus andou sobre a terra, mas a cruz, na sua morte, na sua ressurreição, a graça foi inaugurada. E aí sim, na graça, nós temos a sustentação doutrinária para a igreja, a base doutrinária da igreja, onde não há definitivamente a prática dos dízimos. Então assim, se alguém usa o ministério de Jesus, a vida de Jesus, para fazer preceitos da lei perdurarem para os nossos dias, então a coisa é muito mais séria do que é. Então nós não deveríamos somente estar praticando dízimos, mas nós deveríamos também estar praticando a circuncisão, porque Jesus foi circuncidado. E Jesus em nenhum momento mandou parar de circuncidar. Nós deveríamos também guardar o sábado como Jesus guardava, porque em nenhum momento Jesus mandou parar de guardar o sábado como ele fazia na lei. Jesus em nenhum momento foi conivente com os discípulos dele desguardando o sábado, muito pelo contrário, né? Descumprindo o sábado, muito pelo contrário. Os discípulos dele, assim como ele, cumpriram o sábado conforme a lei mandava, não conforme os fariseus mandavam, né? Então percebam isso, né? Nós teríamos que curar pessoas na igreja quando o Senhor opera milagres, né? E nós teríamos que fazer essas pessoas passarem pelo rito mosaico depois da purificação dessas enfermidades. As nossas mulheres deveriam ter filhos e ter que passar pelo rito da purificação desses filhos, né? Do parto, né? Na verdade, né? Do processo de parto. E nós não temos essas coisas, mas Jesus fez todas elas. Por que Jesus fez todas elas? Porque ele ainda estava debaixo da lei e ele não veio em vida para descumprir a lei. Ele é o final da lei, mas ele é o final dessa lei, ele inaugura essa fase em que a lei termina e a graça inicia na cruz. Amém? Eu acho que está claro para nós. Então não, o que Jesus fez aqui em Mateus 23 não é base para nós dizermos que dízimo continua servindo para nós. Outro argumento muito forte, Abraão e Jacó deram dízimo antes da lei. E aqui, gente, é uma desonestidade intelectual, teológica absurda, porque os irmãos... Aí eu vou tomar até cuidado de falar irmãos, tá? Porque muitos não são. Isso é muito importante a gente ressaltar aqui. Aqueles evangélicos que perceberam já que quando eles dizem que dízimo é lei, a coisa complica, porque já há argumentos muito fortes em vários vídeos, em vários estudos na internet, o conhecimento teológico tem se difundido por conta da internet. Muitos desses irmãos perceberam que a ideia de falar que dízimo é lei, que tem que cumprir, já caiu por terra. Peraí, ixi, aí já me complica. Eu falo que dízimo é lei, o irmão aparece e fala assim, mas nós não estamos debaixo da lei. Aí lascou, né? Aí eu perco o meu argumento. Eles estão se apoiando nesse argumento que nós vamos trabalhar aqui. E estão se apoiando de forma desonesta, de forma maligna, né? E eles se apoiam da seguinte forma: Abraão e Jacó deram dízimo antes da lei. E aí, a partir desse fato, que de fato, Abraão e Jacó deram dízimo antes da lei, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, eles vão dizer o seguinte, o dízimo é anterior à lei. Então, não vem com essa de que Jesus aboliu a lei, realmente, Jesus aboliu a lei, Jesus é o fim da lei, a lei acabou para nós não estamos debaixo da lei, só que você tem que continuar dando dízimo, porque o dízimo era anterior à lei. Abraão já deu dízimo, Moisés nem tinha nascido ainda. Jacó deu dízimo, Moisés nem tinha nascido ainda. Então, o dízimo não é uma prática da lei. O dízimo é uma prática da promessa de Abraão, daqueles que são filhos de Deus. Complicadíssimo. Por quê?
Primeiro pelo seguinte, o relato de que Abraão deu o dízimo está em Gênesis 14, 20, quando Abraão separa o dízimo de todos os espólios que ele ganhou em guerra a Melquisedeque, ao rei de Salém. Então, primeiro que nós temos que entender é o seguinte, a prática de dar 10% do que se tem, do que se ganha, não era algo exclusivo a Abraão. Essa era uma prática civil na época de Abraão. Era normal que grandes nobres ganhassem guerras, ou produzissem alimentos e dos seus alimentos, dos seus espólios, da sua renda, dedicasse 10% aos reis que estavam ali ao seu redor. Reis onde ele tinha, reis que eram reis de países ou de lugares onde eles tinham terras, né? Como se fosse uma espécie de uma taxação. Então, como Melquisedeque, ele não era só um líder religioso, né? Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, como o texto narra, ele também era um líder civil. A gente não consegue afirmar que o motivo pelo qual Abraão deu o dízimo foi o fato de Melquisedeque ser um sacerdote, ou se também tinha a ver com essa relação de realeza, né? Então, fato é que Abraão deu um dízimo que poderia ter essas duas conotações a Melquisedeque. O dízimo de quem estava na terra de Melquisedeque, olha, estou aqui na sua terra, tá? Eu vou te dar parte daquilo que eu conquistei na sua terra, né? Eu vou te dar parte daquilo que eu conquistei dentro, como um símbolo de amizade, como um símbolo de parceria que nós vamos firmar, de aliança que nós vamos firmar. E também estou dando esse dízimo aqui para você porque você é sacerdote do Deus Altíssimo. Você é sacerdote do Deus que eu creio, do Deus que eu sirvo, né? Então ele dá essa conotação, ele dedica ao Senhor esses 10%, mas também há uma conotação de dedicação civil, de oferta civil àquele rei que estava ao redor dele ali quando ele conquistou esses espólios de guerra. Então, primeiro que nós temos essa possível dupla conotação. E segundo que, a partir daqui, a Bíblia fala um gigantesco nada a respeito da continuidade dos dízimos de Abraão. Nós não temos nenhuma base bíblica para dizer Abraão continuou fazendo isso. Não. A gente tem base bíblica para dizer Abraão deu o dízimo. Ponto. Ele fez isso uma vez, voluntariamente, decidiu dar e não devolver um dízimo, ou seja, não era uma prática constante, ele uma vez decidiu dar, e nós não temos mais nenhum relato bíblico que diz que Abraão continuou fazendo isso. Mas nós temos em Jacó um indício de que não, Abraão não continuou fazendo isso. E em Jacó, nós temos isso em Gênesis 28, 22, aí eu quero ler com você, porque é importante a gente entender como Jacó enxergava os dízimos. Gênesis 28 a 22. Em Gênesis 28 a 22, versículo 22, Jacó, fazendo um pacto com Deus, disse... Opa, será que eu estou certo aqui? É no 20, perdão, é no 20, tá? 18, 20. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar dessa jornada que empreendo, e me der o pão para comer e roupa para vestir, de maneira que volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. Jacó estabeleceu um lugar para ser a casa de Deus, ali, um lugar onde ele adoraria. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Aqui é um voto de Jacó a respeito do dízimo. Jacó está dizendo: eu darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me conceder, se o Senhor for o meu Deus, se o Senhor for aquele que está comigo. Qual é o problema disso, meu irmão? Preste atenção na seriedade disso aqui. Se fosse uma prática comum a família de Jacó dar o dízimo, Jacó aqui de maneira nenhuma estabelecia um novo voto. Jacó fez aqui um voto onde ele passaria a dar o dízimo, e não algo que ele já vinha fazendo, né? Ninguém aqui, depois de 10 anos de casado, olha para a mulher e faz um voto, dizendo: olha, agora que nós estamos já há 20 anos juntos, eu a partir de agora vou passar a ser o seu marido.
Mas como assim? Você já não era meu marido, né? Você já não era minha esposa? Esse é um exemplo besta, mas é só para você entender o seguinte: se fosse uma prática natural de Jacó, se isso já viesse de outras gerações da sua família, se Abraão tivesse continuado a dar o dízimo, se Isaac tivesse continuado a dar o dízimo, a ponto de que Jacó também tivesse isso como cultura familiar, Jacó não teria estabelecido um novo voto, um voto em que a partir dali ele daria o dízimo. Ele estaria prometendo aquilo que ele já faz. Ninguém faz promessa ou voto em cima daquilo que já faz. Então, nós temos uma evidência de que sim, Jacó foi abençoado e deu o dízimo de tudo que ganhou, como um voto pessoal, mas que isso não era uma prática de Abraão, e antes desse voto também não era uma prática de Jacó. Então, nós temos de novo um risco gigantesco de fazer teologia do silêncio, né? A Bíblia não relata, e por a Bíblia não relatar, a gente precisa entender que as chances são esmagadoramente maior de que não houvesse essa prática constante de dízimo no Velho Testamento do que o contrário, né? Antes da lei do que o contrário, do que acreditar que a Bíblia não narra nada, porque era algo comum, era algo que acontecia de forma muito natural, todo mundo dava o dízimo, e todos os filhos de Abraão davam dízimo, e depois nas tribos, antes que a lei fosse estabelecida, dava-se o dízimo. Não, não dava, meu irmão, isso é teologia do silêncio. Isso é colocar coisa na Bíblia que a Bíblia não narra. Nós não temos base bíblica para dizer que antes de Jacó havia uma cultura, um costume de se dar dízimos. E em Jacó nós temos base para dizer, foi algo voluntário. Não foi a lei pedindo, não foi Deus pedindo. Jacó decidiu fazer isso. E aí você me pergunta, tá, e se eu quiser dar dízimo dessa forma? Como algo que eu quero dedicar ao Senhor, tem problema? Nenhum problema. Você pode com tranquilidade fazer isso, desde que você entenda e verifique, veja o seu dízimo, né? Enxergue esse seu dízimo como um dízimo à luz do Novo Testamento, à luz da doutrina para a igreja, que é uma oferta proporcional, regular, que é mantida, que é destinada à manutenção da obra do Senhor. Mas não como o dízimo de Malaquias 3,10, né? Eu quero dar o dízimo de Abraão, eu quero dar o dízimo de Jacó, eu posso dar? Pode. Sabe por que você pode dar? Porque o dízimo de Abraão e o dízimo de Jacó é um dízimo voluntário, não é um dízimo atrelado à lei. Você está querendo dar. E se você quiser dar 15%, você dá. Se você quiser dar 5%, você dá. Se você quiser dar 10%, 50%, 90% do seu salário, é contigo, irmão, né? O problema desses irmãos ou desses não irmãos, desses incrédulos que usam Abraão para forçarem o dízimo, é que eles usam Abraão para atestarem o dízimo da lei, o dízimo obrigatório, o dízimo que é necessariamente 10%, né? O dízimo que tem que dar todo mês. Esse é o problema. Se eles usassem Abraão para falar de voluntariedade, se eles usassem Abraão para falar de liberdade em Cristo, para você dar o quanto você quer, quando você quer, da maneira com que você quiser dar, show de bola, glória a Deus por isso, seriam claramente nossos irmãos em Cristo, seriam claramente pessoas que estariam agindo em honestidade com esse argumento. O problema é que eles não fazem isso. O problema é que eles usam esse dízimo de Abraão, que foi voluntário, que veio da cabeça, do coração de Abraão, não foi uma lei que estabeleceu que Abraão deveria dar 10%. Não, Abraão quis fazer isso. Foi ele que estabeleceu esse valor no coração dele, como 2 Coríntios 9 nos ensina, voluntariamente, de forma generosa, conforme o que propõe o nosso coração. Isso sim é doutrina para a igreja, é dar conforme propõe o nosso coração. Se fosse isso, glória a Deus, mas não é. Não é. Não é assim que eles usam esse argumento, infelizmente, né? E o terceiro argumento aqui é que não tinha dinheiro na época, ou melhor, o dízimo não era dado em dinheiro na época. Lembra que a gente falou lá no começo que o dízimo original, dado segundo a lei, não era dinheiro, era alimento, né? Era fruto da terra, era produção do povo de Israel. Então eles vão dizer assim, não, mas sabe o que é? Ele era em alimento porque não tinha dinheiro na época. Na época não tinha esse costume de dinheiro. É por isso que ele era em alimento. Conversa, meu irmão. Gênesis 23, começo de tudo, meu irmão. Vamos ler Gênesis. Não tem nada antes de Gênesis, né? Nada que é narrado antes de Gênesis. Gênesis 23, olha só, nos versículos 15 e 16, nós já temos aqui, ó, meu Senhor, escute,
uma conversa que está acontecendo aqui. Meu senhor, escute, entre Abraão e Efrão. E ele diz assim, Efrão respondeu, meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, isto é, entre mim e você, o que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão estava tentando comprar um terreno aqui para sepultar Sara. E aí ele quer comprar esse terreno e Efrão responde para ele, Senhor, o que é um terreno que vale 400 barras de prata? Que beleza, né, gente? É como se não fosse nada, né? 400 barras de prata simplesmente resolveriam a vida da maioria de nós aqui. Talvez algumas gerações, não sei, né? Não sei quanto tá valendo a prata por aí, mas é muita grana, né? É muito dinheiro. Quer dizer, olha só, uma transação imobiliária, né? Uma transação imobiliária acontecendo aqui na Bíblia com barra de prata. Outras transações aqui, se você quiser continuar lendo aqui no texto, eu não quero me alongar muito na aula, para a gente terminar em 1 hora certinho, mas se você continuar lendo aqui no texto, nos textos que estão na sua apostila, você vai ver outras várias transações acontecendo em ouro, em prata, em bronze, né? Já no início, reparem nesses textos, Gênesis 23, Gênesis 33, Gênesis 37, Êxodo 30, no início da humanidade, antes mesmo da lei ser firmada, né? No início, no começo, na história dos patriarcas, antes que Moisés estabelecesse a lei e os dízimos pagos por meio de alimentos, por meio de produção da terra, né? Então não cola. Esse argumento não vai rolar, né? Mas eles davam ofertas porque não havia dinheiro na época. Havia sim. Várias transações eram feitas por moeda, né, por barra de ouro, por barra de prata, por quilos desses materiais preciosos que já eram tidos como moeda de troca na época. Então, eu entendo de verdade que um dos motivos pelo qual Deus estabeleceu esse dízimo em alimento é para que essa ganância por ouro, por poder, por eu vou comprar o que eu quero, ao invés de usar o dízimo para sustentar a obra, eu vou pegar esse dízimo e vou comprar o que eu quero, vou fazer um templo melhor, vou melhorar a casa do Senhor, eu vou andar de carro zero, vou andar de carruagem top, com um cavalo bonito, né? Aqui trazendo para a realidade dos nossos irmãos aqui do Velho Testamento, né? Das pessoas aqui do Velho Testamento. Eu acredito de verdade aqui, aí sou eu falando, também não é bíblico, tá? Sou eu falando. A minha visão a respeito disso é para que essa ganância não se instaurasse no meio do povo de Deus, para que não houvesse corrupção, né? Para que os dízimos cumprissem o papel que eles tinham, que eram a sustentação, a manutenção da obra, do templo, das coisas do Senhor, né? Assim como as ofertas hoje devem cumprir o mesmo propósito, mas infelizmente, com o volume de dinheiro que a igreja hoje se depara por conta da manutenção de uma falsa obrigatoriedade dos dízimos, a corrupção entra, o poder vira tentação, enfim, a gente vê a quantidade de atrocidades que a gente vê por aí acontecendo nas igrejas a respeito de dízimos, né? Então, meus irmãos, o que fica nesse final aqui para nós? Há uma orientação clara para nós na palavra de Deus a respeito de que é nossa responsabilidade manter a casa do Senhor, manter a obra do Senhor, manter sim a igreja aberta quando você congrega numa igreja que tem um lugar aberto para a congregação, né? Para que a congregação tenha um lugar para se reunir, para adorar, para ter comunhão. Não tem problema a igreja ter um salão, embora eu tenha uma dificuldade gigantesca com luxos que a gente vê nos templos por aí, né? Eu acho que a igreja tem que ter um conforto mínimo sim para os membros, mas o luxo ela desfoca o motivo real pelo qual a igreja oferta, né? Muitas vezes a igreja tem um luxo gigantesco e tem famílias que frequentam a igreja que passam necessidade, que voltam para uma casa que não tem parede rebocada, que voltam para uma casa que não tem um banheiro bom, que não tem um mínimo de conforto, um mínimo de qualidade de vida, né? Então eu tenho muito problema com isso, mas eu não tenho problema com uma igreja ter um lugar para se sustentar, para se manter, para se reunir, né? E é nossa responsabilidade sustentar esse lugar, é nossa responsabilidade quando algum irmão ao nosso redor passa necessidade, a igreja ter condição de ajudar a vida desse irmão, essa família, né, de dar dinheiro caso seja necessário, mas isso tudo
Essa nossa responsabilidade passa pelo crivo neotestamentário, passa pelo crivo da doutrina dos apóstolos, que deve ser sempre proporcional. Eu não dou mais do que eu tenho, eu não passo oferta no cartão de crédito, eu não faço voto que eu não consigo cumprir, né? Eu não entro em coisas que eu não vou ter condição de fazer. Eu dou do que eu tenho, né? Paulo é muito claro em 2 Coríntios 8 e 9, depois você leia na sua casa, lá tem toda a base que nós precisamos a respeito de ofertas nos nossos dias. Ela é voluntária, não por pressão, não por necessidade, não porque alguém está te chacoalhando, fazendo seu sem vergonha, né? E ela é também em generosidade. Generosidade não diz apenas desprendimento e dar em quantidade, mas também um desprendimento no que eu vou ter quando eu dou, né? A Bíblia é muito clara que a gente colhe aquilo que a gente semeia, sem sombra de dúvida, mas colher o que semeia passa por um coração generoso, e o coração generoso planta sem esperar. Um coração generoso não faz barganha com Deus. Então, embora nós entendamos que pela graça o Senhor nos faz colher coisas que semeamos, nós também precisamos entender que essa semeadura, para ser efetiva, para ser verdadeira, ela precisa acontecer com o desprendimento do coração. Se você dá oferta, tendo em vista que você vai colher coisas, você está tentando barganhar com o Senhor. Dê em generosidade. Dê ofertas, ou dê o seu dízimo, se você decidir dar o dízimo de Abraão, voluntário, não o dízimo da lei, né? Dê o seu dízimo, dê, sei lá, 15%, dê 10%, dê 5%, dê o que você quiser dar. Separe parte proporcional da tua renda e oferte sim, oferte a pessoas, oferte ao necessitado, ajude organizações que precisam da sua ajuda. Não tem problema, você estará dando ao Senhor de qualquer forma, né? Não, dar ao Senhor não é somente dar na igreja, é dar também às pessoas que estão ao nosso redor, é ajudar ao necessitado. Jesus é claro sobre isso, né? Quando nós acolhemos a viúva, quando nós damos de comer ao pobre, tudo isso nós estamos fazendo a Ele, né? Quando nós acolhemos o órfão, nós estamos fazendo como se estivéssemos fazendo a Ele. Não tem problema, tá? Mas faça isso tudo em gratidão. Seja parte do seu salário que você queira chamar de dízimo, seja parte do seu salário que você queira chamar de oferta. Eu prefiro chamar de oferta, né? Tanto que na nossa igreja, na minha igreja, não há o termo dízimo. Nós não usamos o termo dízimo, é oferta, somente oferta. Cremos, confiamos na generosidade do coração dos irmãos. Quando a coisa aperta, a gente precisa pedir, a gente pede, irmãos, nos ajudem, precisa pagar aluguel, precisa resolver as coisas. Eu não estou fazendo propaganda aqui também, eu estou, enfim, né? Que fique claro para vocês, estou dando um exemplo. Mas se você quiser também chamar, não tem problema. Desde que você faça isso em generosidade. Desde que você faça isso em voluntariedade. Desde que você faça isso como gratidão ao Senhor e não querendo receber algo do Senhor. Oferte como aquele que agradece pelo que tem e não como aquele que quer ganhar mais, como aquele que quer conquistar mais, como se você estivesse negociando com o Senhor. Quer ter uma melhor condição financeira? Quer ter uma estabilidade financeira maior? Não tem problema nenhum de você querer isso, nenhum. Um conforto mínimo para a tua família, sem crise, sem problema nenhum. Mas entenda que você precisa conquistar isso trabalhando. Quer fazer isso? Seja um bom profissional, administre bem as suas finanças, se esforce na empresa, se esforce no seu negócio, caso você tenha um negócio que é seu, né? Rale, dê o sangue. É assim que a gente conquista as coisas, é assim que o Senhor nos abençoa. Não é trocando dinheiro na igreja, não é dando 10 para receber 100, não é assim que funciona. Amém? Deus abençoe vocês, estou à disposição no grupo para tirar dúvidas e também o professor Marcelo, o professor pastor José Antônio também está lá para tirar eventuais dúvidas e a gente discute sobre isso no grupo. Deus abençoe você, espero que o Senhor fale ao teu coração através dessa mensagem e que a gente não seja mais enganado, mas dê as nossas ofertas com singeleza, com gratidão no nosso coração e de forma bíblica, porque é assim que o Senhor requer de nós. Amém? Deus abençoe.